Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado das Florestas, Engenheiro Rui Ladeira, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que, em nome do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros, Região Centro, vos dou as boas-vindas a esta Casa da Engenharia. É para nós um privilégio acolher a apresentação do livro Agriculturas, a minha vida, reflexões críticas na imprensa, da autoria do Sr. Engenheiro José Martino. É uma obra que nos convida à reflexão sobre a agricultura, o território e os desafios da inovação nesta área. Agradeço a presença de todos, em particular do Sr. Secretário de Estado das Florestas, bem como a todos os que tornaram possível este momento. Não me alongando, porque teremos já de seguida a apresentação do livro por quem tem conhecimento profundo da área, desejo a todos uma excelente sessão. Já apaguei isto. Muito boa tarde. Em meu nome e em representação dos colegas António Jordão e Pedro Rodrigues, que comigo integram o Grupo de Trabalho da Região Centro do Colégio de Engenharia Agronómica da Ordem dos Engenheiros, dou as boas-vindas a todos os presentes. Permitam-me saudar em especial o Sr. Secretário de Estado das Florestas, o Sr. Engenheiro Rui Ladeira, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, o Dr. Vasco Estrela, em representação do Conselho Diretivo, a Engenheira Virgínia Manta, Sr. Autor, minhas senhoras, meus senhores, caros colegas. É com grande satisfação que vos recebemos na nossa casa, nesta sessão de apresentação do livro Agriculturas, a minha vida, reflexões críticas na imprensa. Sim, apaguei. Obrigada. A presença das entidades que hoje nos honram confere a este momento um significado que vai além do lançamento de uma obra. Ela simboliza a importância estratégica que a agricultura, as florestas e o desenvolvimento regional continuam a ter no nosso país. Este livro não é apenas uma compilação de textos, é o testemunho de um percurso, de uma vida dedicada à agricultura e à reflexão crítica sobre as políticas públicas e o mundo rural. O título, Agriculturas, no plural, é particularmente feliz. Remete-nos para a diversidade e complexidade do setor, tradição e inovação, produção e sustentabilidade, economia e território. Recorda-nos que não existe uma única agricultura, mas várias realidades, desafios e caminhos possíveis. Num tempo em que enfrentamos questões centrais como as alterações climáticas, a gestão da água, a soberania alimentar e a valorização do território, esta obra constitui um contributo relevante para um debate informado e responsável. Convida-nos a olhar para a agricultura como um verdadeiro pilar da coesão nacional. É neste ponto que a obra se confunde com o seu autor. O engenheiro agrónomo José Martino é uma referência no Programa Agrícola Nacional, no panorama agrícola nacional. Ao longo de décadas, acompanhou de perto as transformações estruturais do setor, as políticas agrícolas nacionais e europeias e os desafios do desenvolvimento rural. Com sólida experiência técnica e institucional, afirmou-se como uma voz respeitada, reconhecida pelo rigor da sua análise, pela clareza das posições e pelo pensamento independente. Paralelamente, através de numerosos artigos publicados na imprensa, tem contribuído de uma forma ativa para o debate público sobre a agricultura, florestas e território, dimensão que este livro agora reúne e sistematiza. A minha vida não é, por isso, uma expressão meramente autobiográfica. É a afirmação de um compromisso duradouro com uma causa que ultrapassa o exercício profissional e assume uma dimensão cívica. Hoje celebramos o conhecimento, o pensamento crítico e o compromisso com o desenvolvimento equilibrado do nosso país. Permitam-me felicitar o engenheiro José Martino por esta publicação e agradecer-lhe a partilha do seu percurso e das suas reflexões. Não me vou alongar mais e é com muito gosto que vou passar a palavra ao Sr. Dr. Vasco Estrela. A apresentação, o resumo que agora foi feito desta obra e do José Martino é muito elucidativo daquilo que aqui estamos hoje a tratar e a falar e daquilo que seguramente também o José Martino e o Sr. Secretário de Estado irão dizer. De facto, folheando este livro, falando com o José Martino, chegamos a uma conclusão. Estamos na presença de uma pessoa altamente inconformada com o estado atual das coisas, com o estado atual da agricultura em Portugal, ou parte dela,
com o estado da descoesão territorial que o nosso país vive, mas é uma pessoa que é inconformada, mas é uma pessoa que está sempre na busca de soluções. Ou seja, não é um daqueles críticos que muitos do nosso país têm, que diz por dizer mal, só porque entende que o deve fazer. O José tem este condão de, cada vez que fala e que aborda alguns responsáveis, tentar apresentar uma solução. A primeira vez que conversamos, após um telefonema que recebi dele, fomos almoçar para trocarmos algumas opiniões. E percebi, enfim, na presença da pessoa que estava e a forma como abordava os assuntos. Alguém que fala muito tão bem com o coração, alguém que se vê que não está ali a falar só por falar. E, portanto, quero deixar este testemunho pessoal, porque já lhe disse, e, de facto, acho que é importante que as coisas se digam nos sítios certos, porque é a mais pura das realidades. Já tivemos a oportunidade de falar noutros contextos e é, de facto, esta uma das suas características. Quanto ao livro em si, é um livro que retrata bem o nosso país, essencialmente o nosso interior, o despovoamento de Portugal e, claramente, como não pode deixar de ser, a agricultura portuguesa. Nas suas diversas dimensões, conforme foi aqui referido, os vários setores da atividade agrícola e também, conforme também já referi, a busca incessante de soluções. É alguém também, e poderão ler no livro, nas suas crónicas, é também alguém que não tem qualquer tipo de problema em assumir uma crítica frontal, mas também elogiar quando as coisas devem ser elogiadas. Mete, naturalmente, muitas coisas em causa e falo de uma forma muito assertiva, repito, falo de uma forma muito assertiva, chamando os nomes que deve chamar. Enfim, queria utilizar uma expressão, mas não vou utilizar, percebem aquilo que eu quero dizer. E, portanto, penso que é um livro que retrata muito daquilo que é o nosso Portugal. E leva-nos a uma reflexão. E esta reflexão tem a ver com aquilo que são as políticas nacionais que este governo e outros governos no passado já tentaram, enfim, de alguma forma contrariar, mas que de uma vez por todas temos de assumir como sendo um desígnio do nosso país. Como vamos conseguir que a nossa agricultura possa desempenhar o papel que já desempenhou no passado, possa ser um fator de coesão territorial e possa, de facto, ser um fator e um motor de desenvolvimento económico. Como é que o podemos ligar com a agricultura e como é que o território pode ser, de facto, valorizado. Infelizmente, estão aqui nestas salas muitas pessoas que têm muito pensamento sobre esta matéria, tal como o José Martino também tem. E, portanto, este livro convida-nos à reflexão. Este conjunto de crónicas convida-nos realmente a pensarmos aquilo que todos, repito, todos, devemos fazer pelo nosso território. Sob pena de, ano após ano, estarmos em sessões destas ou parecidas com estas, sempre a queixar-nos que o nosso país está despovoado, que a agricultura está a perder cada vez mais agricultores, cada vez mais pessoas, que os produtos endógenos estão a escassear, que o queijo Serra da Estrela, que é falado no livro mais do que uma vez, não está a cumprir, enfim, a sua missão, não está a ser devidamente aproveitado, que o vinho é um problema que o país tem para resolver de forma assustadora, os incêndios florestais são aquilo que todos nós sabemos. E, portanto, este livro reflete um pouco as preocupações do cidadão, do engenheiro, mas de alguém que busca soluções para contrariar este estado de coisas. E, portanto, espero que todos o possam ler nesta perspectiva. Uma perspectiva crítica, mas também de alguém que apresenta soluções que nos podem ajudar a contrariar este estado de coisas. Um inconformista, realista, mas, repito, alguém que pensa sobre esta matéria de uma forma muito assertiva e com a certeza de que podemos alterar este estado de coisas.
a bem de todos nós, a bem de Portugal. Muito obrigado. Começo por agradecer ao Sr. Secretário de Estado das Florestas, ao Engenheiro Rui Ladeira, a sua presença nesta sessão, presença que muito engrandece. Muito obrigado. A sua participação não é apenas um gesto de cortesia, é o reconhecimento de que o debate sobre as florestas de Portugal merece estar no centro da agenda política. E é também um sinal de que há quem no poder esteja disponível para ouvir. Agradeço-lhe igualmente o generoso testemunho que assina neste livro, cujo título é A Floresta, Desígnio Nacional e um Compromisso com o Futuro. Saúdo também a senhora representante, a senhora engenheira Virgínia Manta, representante do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros da região Centro. Na sua pessoa, também saúdo todos os engenheiros desta casa. Sem o vosso apoio e disponibilidade, esta sessão não seria possível. Agradeço também a oferta do Porto de Honra. Obrigado. Uma palavra de apreço especial para o Dr. Vasco Estrela, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para a Agricultura. Alguém por quem tenho uma grande estima e a quem reconheço uma ação serena, competente e profícua no desenvolvimento desta região. Agradeço também as palavras de há pouco. Portanto, muito obrigado pela presença e intervenção. Agradeço à engenheira Ana Martins, vogal do Conselho do Colégio de Especialidade de Engenharia Agronómica, a apresentação que fez do livro e todo o trabalho de organização desta sessão. Obrigado. Aproveito para agradecer publicamente ao autor do prefácio do livro, o Presidente do Colégio de Engenharia Agronómica da Ordem dos Engenheiros, o professor Raul Jorge, ao autor do pós-fácio, o professor catedrático da UTAD, António Fontainhas Fernandes. Quero também deixar uma palavra de reconhecimento público aos autores dos testemunhos que honram esta obra e que não puderam estar presentes. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Dr. Emílio Sousa, o Engenheiro Francisco Pavão, Vice-Presidente da APITAD e Vice-Presidente da CAP, o professor Gonçalo Rodrigues, Vice-Presidente do ISA e ex-Secretário de Estado da Agricultura, o engenheiro José Diogo Albuquerque, CEO do Agroportal e ex-secretário de Estado da Agricultura, o engenheiro José Pedro Salema, presidente do Conselho de Administração da EDIA, o professor Pedro Valadas Monteiro, vice-presidente da CCDR Algarve, e o engenheiro Rogério Ferreira, diretor-geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e presidente da Comissão Diretiva do PEPAC Continente. A todos, o meu sincero obrigado. Saúdo igualmente os meus amigos e colegas aqui presentes, portanto não vou nomear, porque teria que nomear quase pessoa a pessoa, portanto sintam-se cumprimentados. A vossa presença é, para mim, o melhor sinal de que este trabalho tem sentido. Há dias que eu penso para mim se vale a pena escrever nos jornais, se vale a pena participar publicamente, porque parece que o país caminha para um precipício. Parece que estamos todos num estado de letargia. Temos muitos diagnósticos e poucas ações. Mas, no fundo, todos vocês e a vossa presença e todas as palavras que aqui foram ditas são ânimo para continuar e continuar a fazer melhor e a transformar. Agradeço ao editor, ao Dr. Amadeu Araújo e à sua equipa o trabalho rigoroso e atempado que deu forma ao livro. Não é fácil fazer livros. E à minha colega da Espaço Visual, a doutora Sónia Machado, a fotografia da capa e todo o trabalho gráfico e logístico nestas sessões. Minhas senhoras e meus senhores,
este livro é, antes de mais, um prestar de contas. Portanto, tem crónicas 2024 e 2025. Eu tenho este raro dom que me aproximo da tecnologia, ela deixa de funcionar. Bom, este livro é, antes de mais, um prestar de contas. É um prestar de contas de cidadania. Na introdução, escrevo o que é que eu fiz em 2024 e 2025 em participações em eventos, nas causas públicas, nos debates, além dos 115 artigos que o livro contém. Portanto, não é de uma carreira nem de uma empresa, mas de uma convicção. A de que cada um de nós, se formos cidadãos empenhados, efetivos, tivermos comportamentos de cidadãos de países desenvolvidos, que isto melhora, que o país será desenvolvido. Portanto, sinto a obrigação de dizer o que penso após estudo, análise, de propor o que considero necessário e de não me calar quando o silêncio seria mais incómodo. Posso dizer publicamente que já recebi, não nos últimos anos, mas nos 40 anos que tenho de carreira, alguns recados do poder a dizer que me resolvem os problemas, não percebem porque é que eu escrevo coisas. Mas eu não posso calar a minha consciência. Durante anos escrevi nas páginas do Semanário Vida Económica, todas as semanas, de vez em quando no Observador, Público, Gazeta Rural, JN, Agroportal, Voz do Campo, por aí fora. Portanto, escrevo sobre o que vi no terreno, sobre o que os dados confirmam e sobre o que a política teima em ignorar. Estes textos, 115 no total, estão reunidos aqui, não como arquivo, mas como um argumento, como proposta, como convite ao debate, como incentivo à cidadania e, sobretudo, para medidas políticas de melhor qualidade. Acho que o país está na altura de usar os dados para fazer políticas públicas. E está na altura também termos políticos que nos façam sonhar, que nos façam perceber o que é que são os próximos 6 meses, o que é o próximo ano, mas o que é que são os próximos 4 anos, pelo menos. Os temas são os de sempre. A deficiente estrutura fundiária que condena as explorações à ineficiência, os fogos rurais continuam a devastar o que o abandono primeiro fragilizou, a reduzida superfície em regadio que limita a competitividade da nossa agricultura e a diminuta percentagem de jovens agricultores, à volta de 4%, quando a média europeia é de 12%, que compromete renovação geracional de um setor que envelhece sem herdeiros, por não se ganhar dinheiro nas agriculturas e florestas de Portugal, porque o valor gerado não é distribuído de forma justa nas fileiras até chegar aos produtores. São problemas conhecidos. O que falta não é o diagnóstico, é a coragem de agir para nós, cidadãos, sermos ativos e obrigarmos os políticos que nos interpretam muito bem, eles são extremamente inteligentes, que nos interpretam muito bem a agir. Se nós nos queixamos dos políticos, é porque nós não somos capazes de gerar movimentos de cidadania que façam a mudança. Vejam os temas das percepções de imigração com I, de segurança por aí fora, e, portanto, são temas que políticos se aperceberam que a sociedade pensava e que aproveitaram. Por isso, permita-me, o Sr. Secretário de Estado, que use este momento para lhe apresentar 3 medidas que considero urgentes e execuíveis. A primeira é estrutural. Uma linha de crédito bancário a 30 anos para a compra de terra rústica. Portugal tem um problema fundiário grave. As explorações são pequenas, dispersas e impossíveis de rentabilizar sem escala. O crédito bancário de longo prazo para a aquisição de terra permitiria aos produtores florestais ganharem economias de escala em linha com as atividades que desenvolvem e seria
em grande medida, um autofinanciamento pelo mercado. Lembro que esta medida não envolve fundos públicos. Envolve uma negociação com o Banco Europeu de Investimento, porque dificilmente um banco em Portugal concede crédito nestas atividades, dificilmente consegue crédito a mais de 15 anos. A segunda é inadiável. A utilização sistemática do fogo controlado, fogo prescrito, fogo técnico, para construir no outono, no inverno e na primavera mosaicos de paisagem sem massa combustível. Enquanto não interrompermos o que pode arder no verão, o país continuará a arder de forma descontrolada, dependendo do São Pedro. Basta que tenhamos secas, que tenhamos temperaturas acima de 30 graus ou 35, tenhamos vento acima de 30 km e que haja uma ignição. Mesmo que as ignições sejam controladas, há sempre 2 a 3% de causas naturais e, portanto, se não arder num ano, arde noutro. Lembro que de 2018 a 2024 ardeu pouco no país, e 2024 até setembro, e até setembro estava o ano em que tinha ardido menos, porque o clima foi favorável. Claro que o combate, todas as medidas ajudaram, mas a grande causa foi que o clima foi favorável. Em setembro de 2024, arderam 120 mil hectares em 5 dias, porque se houvesse condições meteorológicas para arder 15, poderiam arder 300 ou 400 mil hectares. Lembro que o relatório da AGIF tem escrito que há condições em Portugal para arderem 750 mil hectares num ano, porque a massa combustível está de tal maneira contínua que se houver condições, isso pode acontecer. Os números não são meus, está lá escrito no relatório. A isto acrescento uma terceira proposta concreta. Pagamento de 100 euros por hectare e ano a quem fizer gestão florestal ativa. Quem cuida da floresta deve ser compensado por esse serviço ao interesse público, quando as produções linhosas e não linhosas não os pagam os custos da gestão. É justo, é eficaz, é um serviço de ecossistemas que deve ser pago. Estamos a falar, na minha opinião, de 650 milhões de euros que é preciso fazer. Minhas senhoras e meus senhores, termino como comecei. Este livro não é uma obra de nostalgia, é um instrumento de trabalho. Faço votos de que sirva para alimentar uma rede de cidadania ativa de engenheiros, agricultores, autarcas, decisores políticos e cidadãos, em prol de um Portugal rural mais desenvolvido, mais justo e mais sustentável. Muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso apoio. Quero cumprimentá-los de uma forma especial, mas a razão de ser, de vir aqui hoje, é um gosto enorme estar em Coimbra, estar a partilhar convosco algumas reflexões, mas é devido dizer que vir aqui hoje com o propósito de reconhecer e agradecer ao José Martino aquilo que já foi aqui dito e que eu também já lhe disse, se não estou em erro, no governo anterior, no 24º governo, no ISA. Esta atitude proativa, empenhada, determinada, inquieta, de refletir e poder transmitir com o coração, como disse aqui o Dr. Vasco Estrela, que aproveito para cumprimentar o seu vice-presidente da CCDR, tem feito um trabalho notável nesta dimensão e no trabalho da agricultura, disse isso mesmo, é que sente-se aquilo que é o José Martino, não só pela sua competência, pela sua experiência, pelo seu trabalho que tem feito ao longo de muito tempo, empresarial, dedicado à causa pública, poder partilhar connosco os artigos, as opiniões, também os contributos ao poder político daquilo que devem ser as prioridades do momento e daquilo que se vive atualmente. E, portanto, quero-lhe agradecer, dizer que estou aqui com muito gosto. Ele adiou pelo menos uma vez esta sessão por minha causa,
mas certamente, como sabem, não é por gosto, é porque não houve mesmo a oportunidade de poder vir no dia que estava combinado, mas quero, de facto, fazer esse agradecimento em nome do Governo, aqui hoje, por esse altruísmo e, sobretudo, pelo contributo que dá, não é só à agricultura, à floresta e ao mundo rural, é ao país. E, portanto, continuo, já lhe tenho dito, continuo a escrever, continuo a dar as opiniões, continuo a dar-nos também as suas posições, porque a conversar, a ouvir, é quando nós que decidimos, hoje decidimos, e todos decidimos, na nossa vida individual, associativa, coletiva, mas também governativa. E, portanto, interagindo entre todos, com as nossas experiências de vida, conseguimos ser mais assertivos e ter mais a consistência e a consciência daquilo que devemos fazer. E, portanto, também quero agradecer, já o fiz, enalteço o Sr. Vice-Presidente da CCDR, Dr. Vasco Estrela, a Engenheira Virgínia, a Engenheira Ana Martins, também as vossas intervenções, mas também a disponibilidade. Agradecer aos profissionais do setor, à Ordem, aos amigos da Agricultura da Floresta, à Comunicação Social, e deixem-me partilhar convosco, tenho aqui muitos amigos, estava a olhar para a plateia, desculpem não enunciar, que já tiveram e têm responsabilidades no mundo governativo, no passado, no presente, associativo, de construção do nosso futuro, do nosso presente, e que ajudaram a construir o passado. Por mais dor possamos sentir ou dificuldades, muito foi feito. Isto também tem que ser, e tem rosto e tem nomes, porque a vida pública, associativa e coletiva é feita por pessoas. O engenheiro Leonel Amorim, o engenheiro Feliciano, o Dr. Carlos Fonseca, o António Gravato e tantos outros que estão aqui e que bem sei, porque também estive ligado ao mundo associativo, também à função autárquica, e aquilo que hoje vivemos, e eram as minhas primeiras palavras depois dos cumprimentos e agradecimentos a todos vós, era o reconhecimento, porque não é palavras de circunstância, é por palavras de respeito e aquilo que vivemos no último mês e nos últimos tempos. É pelos todos os intervenientes que sofreram, mas também ajudaram a reerguer e que estão a ajudar a reerguer aqui a tempestade Christine que aconteceu nesta região e que nos tem acontecido no último verão. O maior incêndio de sempre que há memória ou registro foi o do Piódão, foi em Arganil, foram 64 mil hectares, se não estou em erro, e, portanto, tudo isto é feito por todos nós, tentando reerguer-nos e, portanto, à Proteção Civil, a todos os intervenientes, e é bom dizer que alguns tentam só colocar as culpas, o mérito de um lado ou do outro, não. Todos os que têm intervido, mesmo que não são vozes ativas, têm ajudado. E pelo Governo tenho que vos dizer com toda a frontalidade, é que, consciência tranquila, começando pelo seu Primeiro-Ministro, os senhores Ministros, os meus colegas de Estado e os nossos serviços que estão aqui, CCDR, o ICNF, que eu tutelo para a área da floresta, e que tenho que dizer que todo o equipamento e as matas, que foram mais de 1.600 hectares, impactados nas matas públicas, teve de imediato as forças sapadores, bombeiros florestais, os sapadores, os técnicos, todos a trabalhar e a desobstruir e a ajudar até as populações a tirar as árvores de cima das casas e aquilo que foi o impacto. E, portanto, nós temos que defender aquilo que é justo, que é todos. E todos têm o seu papel ativo, positivo e digno daquilo que foi o momento da aflição e agora do reerguer. E, portanto, também tinha que fazer e tenho que fazer aqui, porque é a segunda vez que publicamente estou, depois de ter estado nos momentos do impacto de 28 de janeiro, muito do trabalho que tenho guiado tem sido a preparar aquilo que tem sido as propostas legislativas, que sabem bem que nos últimos dias foram aprovadas, a trabalhar no PTRR e outros mecanismos que são fundamentais para o presente. E ainda esta semana estarei aqui perto, nesta região, para trabalharmos a recuperação das infraestruturas que são essenciais, por exemplo, para tirar a madeira que está partida, está tombada, está destruída e que tem que ser rapidamente operacionalizada as infraestruturas, com os meios que temos à disposição, com as nossas equipas do ICNF, da estrutura de missão, também a coordenar este processo, mas também com a CIMES,
com as autarquias, com todos os intervenientes, porque o verão está próximo e é preciso agir e temos também trabalhado nesse sentido. Temos dado apoio aos agricultores, tem sido feito o Sr. Vice-Presidente da CCR um trabalho extraordinário, porque estamos a falar sempre de recursos públicos e eles têm de ser condignamente entregues e de forma estruturada e séria. Então, da biodiversidade, do equilíbrio ecológico e aquilo que necessitamos para o nosso futuro coletivo. E aqui, com a incumbência da floresta, também já falarei sobre isso, mas dizer-vos que no livro e o percurso do José Martino, que era isso que nos traz aqui, que também quero naturalmente referenciar, tem sido um percurso de vida dedicado à agricultura, à floresta, pelos seus contributos, não só neste livro, mas em tantos outros que ele tem lançado e artigos, e também a intervenção ativa, um percurso de reflexão pública, escrita, persistente, de compromisso com o território, mas também dizer que a realidade, a diversidade dos sistemas que são, quer produtivos, a escala distintiva, a questão da tradição e inovação, a técnica, a cultura, a economia, deve nos levar a pensar e a aprofundar para decidir melhor, decidir e intervir melhor neste setor tão importante. E, portanto, eu gostaria de deixar aqui duas notas. Primeira é esta ligada com aquilo que é os projetos que acabou aqui de elencar. Fez 3 propostas, José Martino. A questão das linhas de crédito a 30 anos para a terra rústica, registrei, fogo controlado, o pagamento de serviço de ecossistema, um valor com gestão para quem faz gestão ativa. Tudo isso são, de facto, contributos muito relevantes, mas quero lhe dizer que está aqui o Dr. Carlos Fonseca, que fez parte de um processo e que também me orgulho de ter participado, porque também vivi momentos difíceis, como disse e sabem, na autarquia que presidi, no dia seguinte a ter tomado posse no segundo mandato, 15 de outubro de 2017, senti na pele aquilo que é a desgraça de arder o meu concelho 14.000 hectares em 6 horas. Morrer pessoas, destruir casas. Portanto, sei bem o que é a necessidade da gente fazer diferente e fazer melhor e mais depressa possível. E está aqui o Dr. Vasco Estrela, também era autarca e sentiu na pele vários incêndios também com impacto similar. E o Dr. Carlos Fonseca fez parte de uma estratégia que o seu Primeiro-Ministro e o Governo de Portugal, no 24º Governo, decidiram, que foi pensar o setor da floresta em particular de uma forma estruturada, não é mais estudos, não é mais planos, é pensar aquilo que há de melhor, com os melhores, ou com equipas que nos deem, que definam uma estratégia concertada e rápida para garantir que temos, de facto, coisas a acontecer rapidamente para minimizar, resolver, mas, sobretudo, projetar o futuro do país. E fizemos um plano de intervenção, designamos o Plano Floresta 2050, em 4 dimensões, para responder àquilo que o país, à data e agora, e precisa para o futuro, que foi um plano para responder àquilo que também o José Martino, em parte, aqui também relevou das prioridades. Garantir que a floresta, a agricultura, a floresta, o mundo rural, se tiver rendimento e rentabilidade e houver retorno, há maior atratividade e interesse por o setor. E foi isso que nós definimos. Um dos pilares, valorização da floresta. Criar valor, criar rendimento. Depois, outro pilar, que é a resiliência. É a nossa preocupação de todos. Responder aos incêndios. Proativamente, como diz aqui, fogo controlado para descontinuar as manchas, para as zonas que não têm gestão, para que não haver o manto de oportunidade para os incêndios, quando o passo já estiver queimado, logo deixa de ter continuidade. Essa proposta, essa ideia, esse contributo faz parte das prioridades não só deste Governo, mas deste plano. Estamos a falar da resiliência. Não é só a resiliência aos incêndios, é às pragas. Que é fogo que arde sem se ver. As palavras não são minhas, mas eu já as reti. As pragas e as doenças são. É fogo que arde sem se ver. Mas também as invasoras. Se olharmos aqui, quando subimos o Mondego ou subimos o IP3, observem, agora até estão em flor as invasoras, as acácias, em particular, mas se formos aqui para a zona da Aveiro, a erva das pampas e outras similares. Portanto, temos um problema grave também no país neste domínio. É preciso ter uma ação
concertada, positiva, de investimento. E depois outros 2 temas importantes, a governança. Como é que nos vamos organizar por dentro? Muito importante. Desburocratizar, simplificar. Trabalhar com as organizações do setor. Dar-lhe recursos, mas exigir resultados. Mas depois outra questão também não menos importante, outro pilar, a propriedade. 30% dos prédios rústicos em Portugal estão em heranças indivisas. Dos 11.700.000 artigos rústicos, 3.400.000 estão em heranças indivisas. Pois bem, nos próximos dias teremos uma legislação que vai ao encontro de dar resposta, não dá na totalidade, mas permitirá que um dos herdeiros possa, se quiser, ativar a venda de um dos prédios ou da totalidade ou de acionar aquilo que está há muitos anos por ser resolvido. Portanto, há neste plano, e como disse, 8 especialistas, que o Dr. Carlos Fonseca e outros colegas, até aqui de Coimbra, o professor Pedro Bingre, a professora Hélia Marchante, fizeram parte dessa equipa que eu convidei para ajudar, e 2 ex-secretários de Estado, João Soares e Miguel Freitas, entre outros, para ajudar a construir esta estratégia. Portanto, 25-2050. Portanto, dizer-vos que temos uma estratégia para 25 anos. Eu não estarei cá, nestas funções, e não saberemos o futuro. Mas há uma coisa que estamos a fazer, é executar. Porque este plano não foi mais a vontade de um governo. Foi o contributo do setor da floresta, dos representantes de todo o setor da floresta, desde a produção, à transformação, à indústria, todos os movimentos, até da conservação, os ouvimos, a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE, ouvimos todos, os representantes, e com 400 contributos fizemos 150 ações, nestes 4 pilares. E estamos a executá-las. E posso-vos enunciar algumas. Responda àquilo que o Zé Martino disse aqui, e bem, que é fogo controlado, é peça essencial. Estamos, como sabem, com um programa, a média desde 2018 até o último ano, sabem quanto é que é a área de fogo, gestão de fogo controlado e queimadas prescritas, sabem qual é a média? 2.491 hectares. Pois bem, como ouviram o Sr. Ministro e me têm ouvido a mim, Sr. Ministro da Agricultura, queremos acelerar, queremos fazer muito mais. Pusemos a fasquia em 5.000 hectares para esta campanha, para este ano. Queremos fazer mais, porque isso é essencial para garantir que eu já fiz essas reuniões com a ANEPS, com o ICNF, com os intervenientes, e todos são importantes para garantir que o fogo controlado, as queimadas prescritas, a renovação do espaço também faz parte dessa descontinuidade, vai ser acelerado noutra amplitude. Portanto, é uma área estruturante e que nós também a reconhecemos e já estamos a concretizar. Depois queria-vos dar outras que liga com isto, que é a verdadeira execução, e o que nós estamos cansados, o país, é a burocracia, é a dificuldade, é a falta de que as coisas sejam concretizadas em tempo útil. Temos em curso 60 OIGPs, Áreas Integradas de Gestão de Paisagem, EPRE. Estamos a falar da possibilidade dos territórios, e esta região em particular tem várias, de poder executar a transformação da paisagem. Não é só floresta, é agricultura. É criar um rendimento de um mecanismo único, que há 20 anos ter os tais serviços de ecossistema a 120 € a hectare ano. PRR na transformação, depois o Fundo Ambiental para estes mais de 100.000 hectares, para poder dar o conforto de manter aquela paisagem transformada e mais resiliente e mais produtiva. Um Programa Nacional de Pastoreio, em que já foi anunciado pelo Sr. Ministro da Agricultura, também com a presença do Sr. Ministro do Ambiente, está em curso, não só a apoiar quem está no território, com o pastoreio, mas sobretudo reforçar as explorações, mas também jovens e pessoas que se querem dedicar em exclusivo, também terem um rendimento mínimo capaz para que nos próximos anos tenham a estabilidade à imagem de um bocadinho daquilo que se queria para os jovens agricultores. Isto é a forma de trazer pessoas e jovens para o mundo rural. E garantir que também a diminuição do risco é feita através do pastoreio. Porque o pastorear dos animais, dos pequenos ruminantes e no caso dos bovinos, podia contribuir para esse plano e esse percurso. Reforço das equipas de investigação. Reparem, no passado
havia duas equipas de investigação criminal a detectar incendiarismo, uma a norte e outra ao centro. Nós, no último verão, já tivemos 5. 2 ao norte, 2 ao centro e uma ao sul, para ter uma cobertura nacional. E vejam aquilo que aconteceu com os resultados das detenções e daquilo que foi o processo. Também é importante. Nós podemos trabalhar muito na prevenção e depois no combate, mas se não tivermos também este domínio com o reforço musculado das forças que têm que fazer a investigação e a detecção de quem anda por mal, pois bem, podemos, de facto, como dizia aqui o Zé Martino, basta 1 ou 2% ou 1 ou 2 ignições para criar incêndios de grande amplitude. Depois, vamos reforçar, por exemplo, as equipas de sapadores florestais. Tenho orgulho de ter criado, num movimento associativo, uma das primeiras 20 equipas de sapadores florestais. Hoje são 419. E tem um trabalho notável, ainda tiveram agora, na recuperação e no apoio às populações no âmbito desta tempestade. E posso-vos dizer que nunca tinha havido um programa de substituição total do equipamento motomanual, que as pessoas trabalham de inverno. É o equipamento motomanual de limpeza, da gestão, de diminuir o risco de incêndio. E esse equipamento, a motorroçadora, parece que é uma coisa menor, mas é o instrumento de trabalho de todos os dias. Quem é que pagava normalmente esse investimento, depois de iniciar funções a essas equipas, desde 1999? Eram as associações, eram as entidades que tinham a gestão e que faziam a gestão das equipas. Pois bem, nós renovámos todos os equipamentos, todas as equipas. São 2 milhões de euros, mais 2.000 motorroçadoras. Mas é uma maneira de demonstrar que dignificamos e respeitamos o trabalho dos operadores, quem está no território. Mas também fizemos um apoio, temos 15 novas equipas nos próximos 3 anos para atribuir. Há concelhos nesta região que ainda não têm uma equipa de sapadores. Para a vigilância, para a primeira intervenção, para o rescaldo, para ajudar no combate quando os meios são poucos, para fazer a prevenção de silvicultura no inverno e na primavera e no outono. Não tem uma equipa e tem mais de 60% ou 70% da área florestal. Tem que se criar essa equidade, porque se é algo capilar, estruturante para o país, estas equipas no território, é postos de trabalho, mas também é resposta, nós temos que criar essa equidade. Portanto, vamos criar nos próximos anos 45 novas equipas de sapadores. Isto é responder e estruturar o país. Mas também dizer-vos que a prevenção e o investimento é feito com programas que temos à disposição. Posso-vos dizer que, e ser consequente com o problema das invasoras, criámos mais de 1.000 hectares para zonas de acacial, com um arvoredo, como é, por exemplo, na zona de Leiria, de pinhal que foi instalado ou que está em regeneração natural, que se não tiver intervenção a curto prazo tem um problema de gestão. E nós estamos a fazer investimento em vários núcleos no país, 2 milhões de euros, mais de 1.000 hectares, já foi lançado o concurso. Mas também abrimos no PEPAC para as empresas de exploração terem capacidade para poder fazer a exploração com equipamento mais moderno. E depois dar-vos nota também que se abriu um concurso para equipamento para as empresas. Se nós precisamos, quem limpe, quem faça a gestão mecânica robotizada, que é o que está agora também a ser direcionado para o presente e para o futuro. Robôs para fazer a limpeza do espaço florestal. Equipamento, como sabem, destroçadores, grades de discos, até para a questão da descontinuidade quando vem o período do verão, tratores capazes para acionar esse equipamento. Abrimos avisos, quero partilhar convosco. Abrimos no início de fevereiro, se não estou em erro, em menos de um mês, aquilo que era a expectativa e o aviso de 2,1 milhões de euros. Tivemos candidaturas que suspendemos, porque foram esgotados os plafons, regionalizámos esses plafons. Estamos a falar candidaturas com o apoio máximo, teto, 150 mil euros por candidatura, que dá para comprar o trator e os destroçadores e esses equipamentos. Posso-vos dizer que tivemos mais de 400 candidaturas, quando a expectativa seria aí de 100. Mais de 400 e estamos a falar de um investimento de 42 milhões de euros. O que é que queremos? O ICNF vai fazer a análise, vai ser muito rápida, fácil, porque o aviso também foi nessa tipologia eficiente de análise. Todas as que tiverem maturidade e cumpram os requisitos, ou empresas que já tenham atividade há mais de um ano, porque não é criada no momento, há mais de um ano, provas dadas, vamos certamente criar condições para que aquilo que são
a expectativa de eventual mais de 20 milhões de euros, podermos aprovar a totalidade ou quase a totalidade daquilo que é estas candidaturas. Isto é dar capacidade ao país. Isto é criar emprego. Isto é criar resposta para o mundo rural e, em concreto, para este setor. Mas este plano, como compreendem, não se consegue fazer tudo. Estamos a falar 25 anos. É certo que temos o foco até 2030 de fazer grande transformação. Em particular, de imediato temos este problema que nos surgiu, entretanto, problema que não era expectável da tempestade Kristen, tem que se fazer aqui um reforço e um esforço muito significativo para responder a todo este material. Estamos a falar, só para terem um dado, mais de 1.600 hectares da área impactada nas matas públicas. Leiria, Marinha Grande, toda aquela faixa litoral. Estamos a falar, estimativas estamos hoje, foi feito um voo, ainda não temos os resultados finais, mais de 230 mil toneladas só de madeira pública. Reparem que toda aquela região até Castelo Branco foi impactada. Poderão ser na ordem de 150, 200 mil hectares de área impactada, tombada, de pinheiro, sobretudo eucalipto. E, portanto, temos aqui um grande problema para responder. E, como disse, estamos determinados a fazer tudo e estamos a criar os mecanismos para, estive aqui há pouco mais de 15 dias, em Coimbra, com todo o setor da floresta, para perceber quais eram as soluções e quais eram as primeiras, quais eram as maiores necessidades. Já fizemos outra reunião em Pombal e já temos uma estrutura que vamos apresentar em primeira linha, naturalmente, às indústrias, mas também às empresas transformadoras, daquilo que é as formas de apoiar rapidamente e poder que aquele material que não perca o valor potencial que lá está, seja para a serração, seja para os aglomerados e, em último, para a biomassa. Mas também evitar as pragas e doenças, porque está muito exposta toda aquela madeira a que haja um ataque brutal agora a caminhar para o verão. Não é só a questão dos incêndios, é também as pragas e doenças. E vamos ter um plano de armadilhas, de procurar criar um anel de proteção e de não impacto também para essa via neste potencial de valor que está ali destruído ou que foi derrubado. Portanto, dizer-vos que, para demonstrar a forma como queremos que as medidas sejam eficientes e que temos autonomia, porque não são fundos europeus, para andar mais depressa, muitos de vós sabem do que é que eu estou a falar. Lançámos o programa Floresta Ativa, só com fotografia e com o título, com o BUPI, poder, e não dívida Ação Social e Finanças, na plataforma do ICNF, poder carregar candidaturas com aquilo que é a propriedade ou o conjunto das parcelas, a exploração florestal do cidadão. Mas também de forma agrupada. A partir de 1000 metros quadrados individual até um máximo de somatório das parcelas de 10 hectares, poder ter um apoio à gestão, à limpeza individual, é forfetário o apoio, não tem que ser com contrafatura ou comprovativos, poder receber compensação por essa gestão. Estamos a falar de mais de 2.500 candidaturas, que fizemos um aviso ainda depois do verão, no ano passado, e posso-vos dizer que foi extraordinário, já fizemos na ordem dos 2 milhões de euros de adiantamentos e as pessoas já estão a executar. E é uma medida que nós queremos este ano voltar a replicar, foram 4 milhões de euros nesse aviso, este ano, no mínimo, lançaremos 10 milhões de euros para poder criar gestão, queremos que haja valorização de forma coletiva, individual, para garantir que este setor, não só no âmbito da prevenção, mas sobretudo também no âmbito da gestão e da valorização da floresta, é feito de uma forma mais perene, mais persistente e mais consistente naquilo que são as políticas. Portanto, são 150 ações no Plano Floresta 2050. Estamos a acelerar em toda a linha. Perguntar-me-ão, é preciso fazer isto de forma à escala da paisagem? É preciso fazer à escala da paisagem. Temos que envolver as fileiras, e estamos a envolver as fileiras, porque é preciso haver a consistência que PRRs, leia-se, o apoio seja a 100%, ou seja, com recursos, só recursos públicos, é mais difícil conseguirmos andar mais depressa. Mas eu acho que com a intervenção da parte das fileiras, do mundo associativo,
com também aquilo que são projetos que estão em desenvolvimento à escala nacional, relevantes. Acho que vamos conseguir, nos próximos anos, andar com muito mais respostas positivas para este setor. Não falei tanto, não me vou alongar, não falei tanto da agricultura, porque quer o Zé Martino, quer todos vós, em particular, sou vice-presidente da CCDR, poderão com mais profundidade falar sobre aquilo que têm sido as políticas seguidas, e quero partilhar convosco que eu acho que é muito justo fazê-lo. O Sr. Ministro da Agricultura tem liderado um processo brutal da agricultura, da floresta e das pescas, mas ainda hoje esteve em Bruxelas para aquilo que são as políticas e o posicionamento não só de Portugal, mas daquilo que devem ser as políticas europeias neste setor. E, portanto, tem sido um motor para garantir que o país tenha a estabilidade que não tinha no passado, mas, sobretudo, também a projeção e responder a muitos problemas estruturais que são identificados. Valorizar o agricultor, dignificar o agricultor, criar políticas do rendimento, e fez um esforço quando entrou logo no 24º Governo brutal para aumentar o rendimento dos agricultores, e aquilo que é a resposta que bem conhecem setorialmente. Está a fazê-lo de uma forma liderante e que é inspirador, e deve ser. Eu digo isto porque faço parte da equipa e sei bem do esforço extraordinário que tem feito, e eu não tenho dúvida que, com o tempo, com a ajuda de todos, vamos conseguir, de facto, marcar a diferença e ajudar o país. E, quando é ajudar o país, é ajudar-nos a todos e a deixar o presente e o futuro mais capazes para os vindouros. Portanto, na minha visão, e tinha aqui estas notas, a agricultura e a floresta merecem 3 coisas, que acabei também aqui por elencar durante estes momentos: o rendimento, o respeito e o reconhecimento, por quem está na agricultura e está neste setor. Este contributo, este livro, José Martino, contribui para estes três desígnios: o rendimento, o respeito e o reconhecimento. E, portanto, o que eu tenho a dizer-lhe é que estar a escrever e estarmos nestas sessões com a partilha, com a sua inquietação, mas, sobretudo, com a sua experiência e a sua visão, está a dar um grande contributo ao mundo rural, à floresta, à agricultura, de incentivo, motivação e suporte aos nossos resilientes homens e mulheres que estão nestes setores e, sobretudo, quando assim é, estamos a dar um grande contributo a Portugal. Portanto, quero-lhe agradecer, em meu nome pessoal, mas também em nome aqui hoje do Governo, e, portanto, conta comigo, eu sei que conta com todos para este percurso e, portanto, unindo esforço, acho que vamos todos conseguir fazer mais e deixar melhor o país, também no mundo rural, para o nosso futuro coletivo. Não vamos ainda encerrar, porque vamos tentar ser rápidos, mas, de facto, as intervenções foram altamente interessantes. Isto é uma paixão, a agricultura, e, de facto, o nosso território, como sabemos, tem estes problemas que se têm agravado com as alterações climáticas e que se estão a revelar de uma forma bastante dramática. Nós que lidamos com estes assuntos diariamente sabemos que tem sido muito complicado. Eu, que há 30 anos que ando de roda desta atividade e que conheço imensos empresários agrícolas que, de facto, estão com gravíssimos problemas, esperemos que realmente o Governo, e ficamos com uma ideia muito positiva do que se está a fazer, e nós sabemos que sim. Claro que isto são tudo processos muito demorados, têm o seu tempo. Já agora, só acrescentar aos pontos que o Martino falou, eu acrescentava os seguros agrícolas. Sabemos que é uma dificuldade para os nossos empresários conseguirem um seguro, ninguém quer fazer seguros, e, de facto, quando existem estes problemas, estas calamidades, as pessoas ficam em situação muito dramática. É o Estado que tem que tentar ajudar e, portanto, é também uma tentativa de que o Governo faça alguma pressão junto das seguradoras para conseguirem este tipo de apoio. Ora bem, antes do encerramento, eu gostava de colocar aqui 1 ou 2 questões que suscitassem a nossa reflexão e a nossa discussão, e apontava,
Tentei, de facto, fazer a escolha de um dos artigos. Foi difícil, porque quase todos são bastante interessantes, quase todos são bastante pertinentes, mas eu acabei por escolher um artigo que tem como título O futuro do Ministério da Agricultura, porque também nos toca a todos, um bocadinho, não é? Nesta alteração que houve, nesta fusão em que o Ministério da Agricultura regionalmente foi anexado às comissões de coordenação. Bem, então, o que eu gostava de questionar, tendo em conta este contexto atual da transição digital, das alterações climáticas, das exigências da PAC, gostava de vos colocar para discussão, e aqui com o nosso governante, com o nosso vice-presidente da Comissão de Coordenação, que mudanças estruturais é que consideram prioritárias para garantir que o Ministério da Agricultura seja mais ágil, menos burocrático e mais próximo dos agricultores, de modo a que possamos obter respostas mais eficazes e adaptadas aos desafios atuais? Será que a descentralização contribuirá positivamente para tal? Deverá o Ministério assumir um papel mais regulador, mais estratégico ou mais executivo? E, finalmente, como é que os nossos governantes, nesta conjuntura, veem o papel dos engenheiros? Fundamentalmente os agrónomos, os florestais e os engenheiros do ambiente, nas respostas que poderemos dar. E que o Ministério, no caso da Agricultura, mas eventualmente também o do Ambiente, poderá vir a dar. Será que a decisão política está hoje suficientemente apoiada no conhecimento técnico-científico? Para aquilo que ouvimos aqui pelas palavras do Sr. Secretário de Estado, eu penso que se calhar estamos no bom caminho. Aparentemente estaremos. Foi ouvido um grupo de especialistas nestas matérias. Falou especialmente, obviamente, das florestas, mas nós sabemos que na agricultura a situação é semelhante. Sabemos que o setor primário é um setor estruturante para o país e, de facto, quem não tem um espaço cuidado, uma paisagem cuidada, e aí o papel dos agricultores é fundamental, fica deficitário, fica altamente volúvel e a nossa independência alimentar é fundamental para podermos ter a nossa nacionalidade assegurada, a nossa independência. Portanto, acho que somos um setor bastante importante para ser deixado um bocado para trás e há que pensar nele, e hoje que temos aqui, aproveitamos um bocadinho do tempo do nosso Secretário de Estado para refletirmos sobre estes assuntos. Gostava que vocês pudessem também colocar alguma questão, pudessem intervir. Não vamos ser muito longos, porque depois vamos passar ali a outra sessão, que também é simpática. Portanto, deixo-vos agora a bola desse lado, está bem? Obrigada. Será que alguém não quer intervir? Vamos aqui o nosso autor. Okay. Não, se alguém quiser intervir, melhor. Eu respondo a estas questões. Pronto, tenho aí um artigo que é sobre o futuro do Ministério da Agricultura. Claro que eu vejo o futuro do Ministério da Agricultura com muita apreensão. E vejo numa coisa que a mim me choca, que é a questão que Portugal, na minha opinião, tem todas as condições para ser um país desenvolvido. E um país desenvolvido, na minha perspectiva, rege-se por regras. Na minha atividade, muitos dos agricultores e muitas das pessoas que me conhecem acham que eu sou um lobista. Sou amigo dos políticos, amigo dos dirigentes. O que é certo é que eu tenho dificuldade em pedir coisas e em meter cunhas, porque acho que as coisas têm que ter mérito. E uma das coisas que eu gostava que no meu país tivesse é que as coisas tivessem regras. Isto é, se temos um prazo legal para cumprir um processo, que ele devia ser cumprido. E se ele não pode ser cumprido porque os serviços não são os adequados, os meios não são os adequados, porque temos que ser realistas. É fácil criticar, mas uma coisa que eu procuro perceber, e nesse artigo que falo sobre o futuro do Ministério, por norma, sempre que posso, almoço e janto com colegas, gosto de perceber como é que estão, e grande parte dos colegas do curso de Agronomia estão no Ministério da Agricultura. E uma das coisas que eu vejo são pessoas desmotivadas, desalentadas, sem objetivos, sem metas, sem valorização do seu trabalho. Porquê? Porque não há um foco em resolver os problemas dentro dos prazos legais.
E eu escrevo, se o prazo legal não chega, aumentem o prazo. Mas que o prazo seja claro. A mim causa morticária quando me dizem que vão simplificar. Causa morticária, porquê? Porque, reparem, tenho 33 anos, a Espaço Visual faz 33 anos agora em março. E nós somos especialistas em burocracia, fazemos uma interface entre as necessidades e aquilo que os agricultores têm que cumprir. E para nós, o melhor que podia acontecer era todos os procedimentos de todas as entidades que intervêm em determinado processo estivessem num portal, fossem públicos. Não houvesse conhecimento assimétrico de alguém que sabe mais, de alguém que interpreta de determinada maneira. E sempre que houvesse alterações, porque a realidade da vida é muito complexa. Isto não é causa e efeito. Faz-se uma medida, sim, mas a realidade da vida, e o Sr. Secretário de Estado, na sua experiência, todos os dias tem exceções para gerir de pessoas que lhe apresentam casos que nós nem fazíamos a ideia que existiam. Quando não existe o Sr. Kafka, que é processos que são ingeríveis, que é se uma entidade não fala com a outra, ou se o dirigente desta entidade com aquela ou do mesmo não tem o bom senso de perceber que há um problema e fala com o colega para verem uma maneira de resolver aquilo, porque não há lei que consiga chegar a todo lado, aquilo não se resolve. E a minha principal defeito que eu acho no Ministério da Agricultura é que não tem foco na gestão. Não tem foco. Nós estamos em sistemas digitais. O que é que custa haver um assessor nos gabinetes ministeriais, um adjunto, 2, 3, que acompanhem as bases de dados? E quando determinado processo demora mais tempo, pergunta para aquele serviço, porque é que se passa com isto? O que é que se passa com aquilo? E automaticamente toda a gente percebe quando há alguém que se preocupa com o processo, mas isto não acontece só no Estado, acontece nas nossas empresas. Porque nós temos a ideia que o Estado funciona mal e que os privados funcionam bem. Isso não é verdade. Se isso fosse assim, o país seria muito melhor. Não é verdade. É uma ineficiência coletiva que temos agora. Não há foco em gestão de processos, em perceber porque é que um determinado processo está ali 2 anos, porque é que aquele processo encravou. Se aquilo tivesse um prazo legal para ser tacitamente deferido, reparem, uma das coisas que eu gostava imenso é que os tribunais administrativos funcionassem. Eu digo frequentemente, a minha empresa, suportava os custos dos clientes para levar o Estado a tribunal e determinadas pessoas que interpretam como querem. E porquê é que isso não acontece? Porque, realisticamente, algum político que faça isso abre falência no Estado. Isso não é possível ser feito. Agora, é possível gerir os processos. É possível a gestão. Agora, eu pergunto, abram as agendas dos dirigentes políticos deste país e perguntem quando é que eles têm tempo para refletir, para estudar, para pensar. Eu abro frequentemente as redes sociais e pergunto-me como é que é humanamente possível alguém ter capacidade de análise, de reflexão, de frieza, para poder gerir a causa pública. Eu não digo que os políticos deixem de aparecer, não estejam com o povo, mas não estaremos exagerados. Eu não sou o dono da verdade, é uma reflexão que eu me pergunto. Se eu fosse político nestas funções, qual é que seria o tempo que eu teria para pensar, para friamente estar descansado e poder refletir? Agora, o que acontece é, nós cidadãos não somos exigentes, porque nós o que queremos é que o nosso processo que está por baixo passe para cima. E, portanto, aceitamos isto. Agora, eu acho que o país está digitalizado. Agora, respondendo concretamente à questão do Ministério da Agricultura, eu vejo com muita preocupação porque não há gente nova a entrar. Não discuto a questão dos serviços e disso. Pronto, eu tenho um desafio que aceitei esta semana. Eu estou a elaborar um livro de testemunhos de colegas, de amigos, de conhecidos. Um livro de testemunhos que eu este ano faço 40 anos de trabalho profissional. E tenho um dos amigos que convidei para escrever testemunho, que escreveu e que me desafiou para fazer uma proposta de reestruturação do Ministério. E eu disse-lhe, António, isso é muito giro, pá, mas é preciso estudar e é preciso uns meses. Mas eu não fujo ao desafio, vou fazer essa
essa proposta. Agora, a mim causa muita confusão no Ministério não haver gente nova a entrar. E, portanto, o que é que eu vejo? Vejo que o Ministério da Agricultura caminha para o seu desaparecimento. Se não houver uma importância nesse sentido. Reparem, ao dizer isso, no dia que isso aconteça, para mim é uma derrota pessoal e profissional. Mas é uma realidade que eu vejo. Quanto ao papel dos engenheiros, os engenheiros reduziram-nos a nós, administrativos e a burocratas. Eu há uns anos que tinha mais o sangue na guerra e hoje não tenho. Ou seja, quando eu não concordava com alguma coisa em determinado serviço, em determinado sítio, ia lá, dizia que não concordava e dizia porquê e era contra uma barreira de betão. E o que é que acontece? Eu não assumia nos projetos de investimento que um técnico do outro lado me dissesse que determinado projeto que eu fazia e que lá estava o meu nome não podia ter aquele investimento. Eu disse, mas não aceito. Ora, nós estamos numa ordem dos engenheiros, não é? Se eu sou engenheiro, se estou na ordem por aí fora, se faço uma proposta de investimento, as ajudas públicas deveriam responsabilizar-me. Deviam dizer, olha, se não está correto, se o projeto tem erros, se é omisso, deviam penalizar. Não, disseram, amigo, esse investimento até pode ser necessário, mas para ser aprovado, ou envias assim, ou não é aprovado. Portanto, o que é que fazem? Fazem de nós burocratas, que as regras são aquelas, para obter os fundos públicos, não há mais nada. Portanto, aqui estamos conversados. O que eu gostava, que estamos numa casa de engenheiros, é que houvesse mais debate, mais reflexão, mais gente na causa pública a assumir que isto pode ser melhor e diferente. O país, na minha opinião, tem todas as condições para ser melhor. Tem dinheiro, tem modelo de desenvolvimento económico que incorpore, que no passado não tinha, tem formação nas pessoas, só não tem gestão. Mas não tem gestão a dois níveis, nos cidadãos e no Estado. Portanto, é aqui uma pescadinha do rabo na boca. O que é que eu acho? Acho que o país pode ser melhor. Agora, eu pergunto, o Ministério da Agricultura tem milhares de funcionários. Creio que custa mais de 150 milhões de euros por ano só em salários. Eu pergunto, mas onde é que está o conhecimento? Onde é que está aquela coisa que nós olhamos para o Ministério e dizemos, está aqui um documento, uma estratégia, uma ação, não sei o quê. Não vejo. A única coisa mais interessante que eu vejo no Ministério da Agricultura é uma revista que se chama Cultivar. É uma revista que se chama Cultivar. Agora, para terminar, eu gostava que os prazos fossem legais, de tramitação, fossem cumpridos. E quando não podem ser, que alonguem. Demora 2 anos, mas ao fim de 2 anos sabemos que está aprovado. E se não estiver aprovado, está tacitamente diferido. Agora não. Agora isto é o buraco negro. Tem algumas entidades que eu chamo de o buraco negro, que é colocamos lá os processos e não sabemos se vão demorar 3 meses, 6 meses ou anos. E era isto que eu gostava que mudasse, e era isto que eu vejo que o Ministério tinha futuro se conseguisse pelo menos fazer esta transformação. E depois a outra coisa é, o dinheiro não chega para tudo. Eu preferia muito mais que nos dissessem a nós cidadãos, olhem, nós vamos apostar aqui, ali, acolá. O resto, temos pena. Votaram em nós estamos mandatados democraticamente e as decisões são estas. Não, nós parece que estamos numa altura da sociedade em que nos queremos enganar uns aos outros. Que é, se há determinadas coisas, que é ou gastamos o dinheiro necessário e suficiente para fazer aquilo bem feito, ou qualquer dinheiro que se lá ponha pouco, é perdido. Então era preferível dizer, não gastamos. Ponto final. Mas discordo. Amigo, desculpe, mas a responsabilidade democrática foi eleita. Quem é eleito, quem tem o poder, decide e comunica, diz, olha, isto fazemos, aquilo não. Era um bocadinho isto que eu gostava que o meu país melhorasse. No fim do dia, para concluir,
que a minha decepção de carreira é que os agricultores ganhassem mais dinheiro. Isso era o que eu gostava mesmo.